Good morning, everybody. Nós vamos falar em português, porque a gente tem os nossos alunos, colegas de vocês, em todo o estado de São Paulo, e eles também são parte, né, integrante dessas aulas. E, em seguida, nós vamos falar em inglês, ok? Então, vamos começar? Let's start. The class, nossa aula de hoje, no 8º ano, né? Então, é sobre water, água, ok? Então, o que eu quero sugerir para vocês? Um dicionário, a dictionary, para que vocês consultem as palavras que vocês não sabem, a gente vai checar a pronúncia também, e vocês podem usar também o celular para consultar a pronúncia e para também consultar o significado das palavras, right? So, you can use the dictionary to check pronunciation and also the meaning of the words we are going to study today, and also you can use your mobile phone to do the same, to check vocabulary, to check understanding, and also to check pronunciation, which is really important. Right, guys? Tudo bem? Então, nós vamos começar com uma pergunta, e eu quero que vocês respondam no caderno de vocês. Desculpem. Antes, eu vou falar para vocês sobre a habilidade e dizer para vocês que este material que nós estamos estudando aqui, ele faz parte do material que vocês recebem. Vocês já receberam o volume 1, ok? No primeiro semestre. E o que nós vamos estudar hoje, vocês podem consultar nesse material. E a habilidade de hoje é a 8, de língua inglesa. Você pode passar? Aqui está... Okay. E aí, a minha pergunta... E eu quero que vocês respondam essa pergunta no caderno de vocês em 3 colunas. Did you know that there is a large amount of water on the planet, but only 3% of that is fresh water? 97% is found in the oceans. Did you know that? Vocês sabiam disso? Que tem uma quantidade muito grande de água no nosso planeta, mas apenas 3% é água fresca. 97% é encontrada nos oceanos. Vocês sabiam disso? O que vocês sabem sobre water? Eu quero, então, que vocês agora respondam, desenhem este chart no caderno de vocês, e vocês vão responder what I know, que se refere ao K, what I wanted to know, que se refere ao W, o que eu quero saber. E o último, nós vamos deixar quando a gente terminar a nossa aula. What I have learned, o que vocês aprenderam durante esta aula. Tudo bem? Então, vou retomar. Vocês vão desenhar este chart no caderno de vocês, as 3 colunas. A primeira coluna, vocês vão escrever o que eu sei sobre 3% de água, que é água fresca, e 99% de água que está nos oceanos. O que eu sei desse assunto? Right? Então, vocês vão responder na primeira coluna o que você sabe, na segunda coluna o que você quer saber, e na última coluna, quando a gente terminar a aula, nós vamos voltar para este quadro e vocês vão preencher dizendo o que vocês aprenderam. Então, nós vamos voltar agora. Tudo bem? Já copiaram? Eu quero que vocês utilizem o chat para mandar perguntas e dizer para mim, para a Antônia, se está claro, se vocês têm dúvidas, se vocês querem que a gente repita alguma coisa. Não se preocupem, a gente vai dar continuidade a esta aula. Tá? Então, se ficar alguma dúvida, a gente vai responder no final e depois a gente vai retomar para dar continuidade. All right? Então, comecem a interagir no chat. What do you know about water? O que vocês conhecem sobre água? Então, 100% de água do planeta, 3% é água fresca. 97% está nos oceanos. What do you know about it? What do you want to know? And by the end of the class, no final da aula, a gente vai preencher a última coluna. E aí, Antônia, já tem alguma interação? Teacher, eles estão pedindo para passar novamente a pergunta, porque eles não conseguiram acompanhar. Tá ótimo, a gente vai voltar à pergunta. Mas antes eu quero saber se vocês preencheram, colocaram as 3 colunas no caderno de vocês. Ok? Então, a pergunta já está aí de volta. Did you know that? Vocês sabiam que
tem uma grande porção de água no planeta. There is a large amount of water on the planet. Mas apenas 3% é água fresca. 97% é encontrada nos oceanos. Did you know that? Vocês sabiam disso? Only 3% is fresh water. 97% is found in the oceans. What do you know about it? Como estão aí as respostas, Antônia? O pessoal ainda está pensando, né? Porque ele não apareceu ainda a resposta, eu acredito que estejam pensando. Ok? Não se preocupem. O que a gente gostaria que vocês fizessem é que vocês interagissem, tá? Então, o que você sabe sobre o assunto? A gente vai falar sobre fontes de águas, water sources. O que vocês sabem sobre esse assunto? Tá? Eu acho que é importante também trazer para eles, Antônia, é que nós estamos integrando língua inglesa com o conteúdo de ciências e geografia, neste caso, ok? Então, tragam os conhecimentos que vocês têm de geografia e ciências para vocês participarem desta aula. Outra coisa, não se preocupem em errar. É errando que a gente aprende. Então, digitem no chat em inglês, digitem em português, coloquem perguntas, porque é assim que a gente vai ampliando os conhecimentos da língua inglesa. Right? Teacher, eles pediram para você dar um pouquinho mais de tempo para eles pensarem. Ok. E eles pediram para você ir um pouquinho mais devagar e falar um pouquinho mais de português, porque eles estão tendo dificuldade de compreender a comanda. Ok. Então, nós vamos voltar, então. Está na tela o KWL Chart. O que eu quero que vocês façam? Quero que vocês reflitam sobre fontes de água. Water sources. O que você sabe sobre isso? Você vai escrever na primeira coluna. A primeira coluna em inglês é o que eu sei. What I know. A segunda coluna, o que eu quero saber sobre fontes de águas. What I want to know. O que eu quero saber sobre fontes de águas. E a última coluna, nós vamos deixar em branco, porque vocês vão retomar no final da aula e anotar ali o que vocês aprenderam. A Fabrícia respondeu que o que ela sabe da água é que ela evapora. Ok. E o Danilo falou que a água está acabando. Good. Boa observação, Danilo. Deixa eu Mais ver alguém? o que mais. Bom, será que está acabando mesmo a água? 97% da água do nosso planeta está no oceano. Será que está acabando a água? Ou a água fresca está numa fase que a gente precisa tomar cuidado? Mas a gente vai, ao longo dessas aulas, Danila, a gente vai refletir um pouquinho sobre isso, ok? Eu vou passar para o próximo Teacher, slide. Ok, I'm Antônia? sorry. That's Eles okay. pediram para passar deixar um pouquinho mais o quadro para eles conseguirem responder. Ok. Seria muito legal também se vocês copiassem o quadro. Copiar em uma língua estrangeira é uma ótima oportunidade para a gente memorizar. Tá? Então, por isso que eu pedi para vocês copiarem. Então, é uma oportunidade de memorizar. What I know, o que eu conheço. What I want to know, o que eu quero conhecer. What I have learned, o que eu aprendi. Então, copiem também esses trechos curtos. Eu não vou pedir para vocês copiarem trechos longos, tá? Porque vai demorar muito. Mas frases curtas, é interessante que vocês copiem, porque vai ajudar nesse processo de aprendizagem, e a memorização faz parte do processo de aprender uma outra língua, inclusive a nossa própria língua. Né? Tem mais alguém? A Ingrid respondeu que o que ela sabe sobre a água é que ela tem 3 estados: o líquido, o gasoso e o sólido. E ele não se identificou, não deixou aqui o nome, ele faz uma pergunta. Há mais água doce ou salgada no planeta? Boa pergunta, eu também não sei. Ok, a gente vai ver ao longo dessas aulas. Ok? E aí, será que a gente pode avançar? O que você acha pelas respostas dos alunos? Vamos avançar, então, para a próxima?
Vocês querem mais um tempinho? Vamos ver ou ver as imagens para ajudar vocês? Ok, não tem problema, porque essa parte inicial é justamente para que a gente inicie a aula. É um momento de pensar sobre o assunto, ok? Então, eu quero que vocês tirem foto dessa próxima tela, porque nós vamos usar as imagens para responder a seguinte, tá? Então, printem a tela. Então, nós temos 6 imagens, A, B, C, D, E e F. Essas imagens estão relacionadas a fontes de água. Ok? O que nós vamos fazer? Nós vamos para a próxima tela, mas antes eu quero que vocês respondam se vocês já printaram essa tela. Está todo mundo com essa tela disponível? Porque nós vamos mudar de tela agora. Isso, já. ok. Eles já responderam que já. Muito bem. Então, olha lá. Nós temos A, B, C, D e E. O que eu quero que vocês façam agora? Quero que vocês olhem para as imagens e nós vamos buscar a definição. O que aquelas imagens querem dizer para a gente com relação à fonte de água, tá? Então, a imagem A. Olhando para a imagem A B, C, D, E e a F, e indo para a próxima tela, a A, por exemplo, ela seria o quê? Eu vou ler para vocês, nós vamos ler primeiro em português, lembrando que a gente tem os nossos alunos de Libras, né, que estão estudando a língua brasileira de sinais, e nós temos os intérpretes aqui, então eu vou ler em português, e depois eu vou ler em inglês. Enquanto isso, eu quero que vocês reflitam sobre qual imagem está relacionada ao significado que eu estou lendo, ok? Então, o primeiro parênteses, uma área de uncultivated, cujo terreno não é cultivado, mas coleta água, tá? Então, é uma área cujo terreno não é cultivado, mas a água é coletada, ok? An area of low-lying and cultivated ground where water collects. A próxima. Água congelada. Alguém no início falou sobre ice, sobre gelo, né? Então, olha aí, ó. Então, aqui é a água congelada. Qual daquelas imagens se refere a frozen water, água congelada? A brittle, transparent, é frágil, transparente, cristalina e sólida. Então, está definindo essa imagem. Qual é a imagem que se refere à água que está congelada, mas é frágil, é cristalina e é sólida? Qual daquelas imagens se refere a essa definição? Frozen water, a brittle, transparent, crystalline, solid. Ok, guys? Eles estão pedindo para falar mais devagar, eles estão se manifestando. Sim, eles pediram para colocar a tela anterior das imagens. Ok. Vou fazer o seguinte, vamos terminar a leitura, e eu quero que vocês anotem para a gente voltar nessa imagem. Tudo bem? A próxima. Já deram mais uma olhada na... Ok, agora a gente vai voltar para as frases, tá? A próxima. Uma grande extensão, ok? Então, é uma imagem que tem uma grande extensão do mar, ok? Então, é uma imagem que se refere a very large expanse of sea. Então, é uma imagem que está se referindo a uma grande extensão do mar, right? E eu vou dar uma dica, né, Antônia? Se vocês, os alunos, perceberem já na tradução, né, eles já podem se apoiar na tradução para resolver, né, a relação entre a imagem e o significado dela, ok? Teacher, eu acho que eles não compreenderam muito bem a comanda.
vocês têm que pegar aquelas imagens que estão na tela anterior e tem uma letra. E a letra você vai colocar na descrição. Eu vou dar um exemplo. Frozen. Olha que palavra que todo mundo conhece. Então, olha lá a imagem que tem, não vou falar, né? Mas que tem aquele Frozen daquela história que todo mundo conhece, né? Então, é isso que você tem que fazer. Você tem que relacionar aquela letra com o exercício da tela anterior. Então, por exemplo, tem a palavra large, que é extensão. Qual é o desenho que mostra uma área de extensão? Opa, é a C, é a D, a E. Aí você vai lá naquele exercício e põe a letrinha. Deu para ficar claro o que é para fazer? E outra dica, deem um print na tela. Se vocês estiverem com o celular, tire uma foto da tela, vai ajudar a participar dessa atividade. Ok? Podemos continuar? Olha lá, vamos lá. Então, o próximo é water held underground. É a água que está estocada no subsolo. Ok? Or in pores, em poros and crevices in rock. E nas partes, você tem uma rocha e tem fendas na rocha. Ok? Então, é a água que está underground, embaixo da terra, no solo, ou em poros, e também é aquela água que está naquelas fendas da rocha. Right? Water held underground in the soil or in pores and crevices in rock. Ok? A gente vai devagar, não se preocupem. Lembra o que eu disse no início? Essa é uma sequência de aulas e a gente vai retomar. Então, usem o celular de vocês para printar as telas. Eu faço isso quando eu estou estudando, Antônia, né? Então, usa o celular, tira o print da tela. Dá para fazer isso no computador também. Clica lá no print screen do seu computador, quando estiver aparecendo a imagem, porque vai facilitar esse processo de aprendizagem de vocês e da nossa interação aqui, a participação. Então, vamos lá para a próxima. A large body of water. Então, é uma grande porção de água, né? Surrounded by land, cercada pela terra. Right? Qual daquelas imagens se refere a uma grande porção de água cercada por terra? Qual das imagens se refere? Ok? Agora eu vou para a última frase. A large natural stream of water. Então, é um fluxo de água natural, grande, que vai correndo num canal para o mar ou para um lago. Então, é uma grande porção de água natural que está correndo, que está fluindo em um canal para o mar ou para um lago. Agora vou ler em inglês. A large natural stream of water flowing in channel to the sea or a lake. Qual dessas imagens se refere a large natural stream of water flowing in channel to the sea or a lake? O que você acha? Vamos dar uns 3 minutos, 5 minutos? Como está a interação? Eles estão na quarta questão, né? Ok. Então, acho que vocês querem mais um tempinho para vocês conseguirem relacionar a imagem com a descrição? Vamos dar um exemplo? Sim. Né? Por exemplo, eu me lembro da questão da Frozen, porque me marcou. Frozen Area, eu acho, não é? Uhum. Então, por exemplo, Frozen Water, né? Qual é a letra do Frozen Water? A, B, C, D, E ou a F. Lembra da dica também que a teacher Antônia deu? Frozen tem um filme muito conhecido para as crianças, mas nós que somos adultos também já assistimos. Lembram da Frozen? Além disso, uma colega no início da nossa aula, ela usou a palavra ice. Então, 2 dicas aí para ajudar a responder essa questão. Então, qual vocês relacionariam
A letra F seria an area of low-lying and cultivated ground where water collects. Ou frozen water, a brittle, transparent, crystalline, solid. Isso, eles acertaram, eles colocaram Acertaram? a letra F. Então, Muito vocês bem. compreenderam o que é para fazer? Acho que agora ficou claro, né? Ok? Então, vamos dar um intervalo de 3 minutinhos e a gente já volta. Posso E dar um nós vamos- recadinho para os Claro, meus alunos? claro. Ô, galera, como é que é? Eu quero ver vocês aqui. Escreve o seu nome, né? Que depois, quando chegar em casa, eu vou olhar e eu vou conversar com você. Respondam as lições, viu? Eu vou cobrar de vocês na sala de aula. Aliás, na aula ao vivo, né? Yes. Na aula online. Online. Então, nós vamos deixar. Vocês printaram a tela, então vocês vão usar aquelas letras, a F nós já resolvemos agora, e vão relacionar a que está na tela agora para vocês. Tudo bem? 3 minutos e a gente já volta para checar as respostas de vocês. Enquanto isso, vocês podem colocar no chat alguma pergunta, caso queiram tirar alguma dúvida, enquanto vocês desenvolvem a atividade, e a gente responde quando a gente retomar. Então, até já. Teacher, nós temos muitas respostas aqui,
tá? A Mari respondeu a sequência A, F, E, B, C, D. A, F, E, B, C, D. A Josi respondeu A, E, F, B, D, C. A, E, F, B, D, C. Olha, ela e a Josi, a Mari e a Josi, né? Deram uma trocadinha de letra, mas está bem parecido. O Adam respondeu A, D, F, E, B, C. A, D, F, E, B, C. Deixa eu, let me see. A Carla, A, F, C, E, B e D. Temos várias respostas, né? O Leonardo respondeu A, F, E, B, D, C. A, F, E, B, D, C. Ok, mais alguém? A Ana Luísa respondeu A, B, E, D, F. A, B, E, D, E, F. Ok. E a Gabi deixou um recadinho, a música calma. Ótimo. Gabi, então vamos checar as respostas? Vou reforçar a questão de que a gente é uma continuidade, tá, de aulas, então a gente vai retomar depois, ok? So, the answers, as respostas, a D, right? Then we have F, D, F, E, A, B e C. Então, vou fazer um combinado com vocês. Vocês vão retomar. Então, nós estamos aí com as frases na tela. Eu quero que vocês printem as telas, tá? E depois nós vamos retomar essa atividade na próxima aula, ok? A gente vai avançar agora e depois a gente, então, vai retomar para que vocês possam rever, a gente vai rever as respostas de vocês, ok? Nós vamos, então, para o próximo slide. Teacher, excuse me. Yes? Stephanie, congratulations. You are all right. Você acertou todas as questões. Ok, great. Stephanie. Stephanie. Então, parabéns, Stephanie. Com certeza, outros alunos também acertaram. A gente não vai ter tempo de falar de todos os alunos, mas eu sei que vocês são excelentes, né? Então, a gente tem, assim, alunos muito dedicados, muito participativos, e vocês estão de parabéns, ok? Essa atividade, eu vou fazer o seguinte, vocês têm ali, e vão relacionar com a atividade que a gente viu anteriormente. Então, pensem no vocabulário que a gente acabou de estudar, right? Então, a gente tem river, nós temos rio, a gente tem um lake, um lago, oceans, oceanos, aquifers, né? A gente tem o aquifer, eu acabei não traduzindo, porque lembra naquela primeira imagem, right? Que para a gente, em português, é um poço, e o que o nosso poço faz? Né? Os mais antigos, com balde, ou os mais modernos, ele tem um sistema mecânico, né, para retirar água. E esse é um aquifer. O que acontece? A água vem do solo, right? Então, isso é muito interessante quando a gente vai consultar no dicionário. Depois eu quero que vocês façam esse exercício. Vocês vão perceber que, muitas vezes, a gente não tem, do inglês para o português, uma palavra que tenha o mesmo significado, ok? E o aquifer é um exemplo desse. Lembra a imagem A? É um aquifer, right? A próxima, groundwater. Olha lá, a gente tem ground e tem water. É a água que está na terra, embaixo da terra. Ela está no subsolo, right? A gente tem salt water, água salgada. E nós temos, por último, água fresca, fresh water. O que eu quero que vocês façam? Essa tela vai ficar um pouco para vocês aí. Vocês vão printar mais uma vez e vocês vão ler com tranquilidade agora. Vou dar um tempo maior para vocês. A gente vai ter 10 minutos para essa atividade, ok? Nós estamos aqui para interagir com vocês. I want to, eu quero que vocês leiam com muita tranquilidade cada uma dessas frases, A, B, C, a D, e relacionem a palavrinha que está lá destacada. Então, o que a gente vai colocar ali naquele espaço? A, algo no espaço,
is a water course, é um curso, né, de água. Usually fresh water, geralmente água fresca. That flows by gravity, que cai por gravidade e vai em direção ao oceano. A lake, aí está dando um exemplo. Um lago, um mar, ou outro, o que seria? Tá? Então, aí, para a gente preencher. A B. Is a large amount of salt water, é uma grande quantidade de água salgada that covers almost 3/4 of the Earth's surface, que cobre quase 3/4 de toda a superfície da Terra. E é dividido nos continentes e grandes arquipélagos. Right? A C é uma depressão, ok? Lembram de geografia? Quando a gente estuda a depressão, você tem duas grandes partes de terra e ali no meio tem algo que está faltando, tem terra faltando, tem areia, uma grande quantidade de terra faltando ali. Então, isso é uma depressão, right? Na superfície da Terra, que permanentemente contém, ela está colhendo água, right? E a D, o que a geologia considera? Toda a água que ocupa um espaço vazio é uma formação geológica. Então, essa definição, so-called, é chamada, e aí tem um ponto, groundwater is formed by surplus rainwater. Essa groundwater, essa água que está lá, embaixo da terra, ela é formada por rainwater, água da chuva, right? Então, fui traduzindo aqui para vocês, já está ajudando na resolução dessa atividade. A gente vai ter, então, vou diminuir o tempo, porque infelizmente, a nossa aula já está quase acabando, mas eu vou reforçar para vocês o quê? Que a gente vai retomar. Então, o que eu estou pedindo para vocês é que vocês revisitem, que vocês olhem novamente o vocabulário, o que a gente estudou hoje, tudo bem? Porque a gente vai retomar. E aí eu vou conectar aqui. Quando vocês estiverem pensando já na resolução dessa atividade, eu quero que vocês anotem no caderno de vocês. Lake is a source of groundwater, ok? Porque para a lição de casa, eu quero que vocês elaborem 5 frases pensando nesse modelinho aqui, pensando nas fontes de água. Então, eu estou deixando esse exemplo aqui para vocês. Lake is a source of groundwater. Groundwater comes from the rain. E esta água que está no subsolo, ela comes from, ela vem, ela é formada pela chuva, a água da chuva que penetra no solo, right? Então, the rain, a chuva, groundwater comes from the rain. Então, a água que está no subsolo, ela é formada, comes from, pela água da chuva, ok? Então, eu acredito, eu vou dar para vocês uns 7 minutinhos, aí a gente vai retomar, e só lembrando, quando a gente retomar, a professora Antônia vai fazendo a interação com vocês, e essa daqui é a lição de casa de vocês, tá? Eu estou deixando esse modelinho aqui, e aí vocês vão escrever 5 frases dizendo quais são as fontes de água. Então, eu estou deixando esse modelo aqui. Ó. O lake é uma fonte de água, né? É uma fonte de água que está no subsolo. Comes from the rain. E ela vem da chuva. All right? Então, eu acho que a gente ainda deve ter uns 8 minutos, mais ou menos? 5 minutos? Então, gente, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar 3 minutos para vocês refletirem. A gente vai retomar essa aula depois. Vocês vão interagir com a professora Antônia. Se vocês tiverem dúvida, porque como a gente tem um tempo curto agora, e a gente vai retomar essa aula depois, mandem para a professora Antônia, então, quais são as dúvidas de vocês para que a gente retome na aula seguinte. Então, primeiro eu quero saber, ficou claro o que vocês vão fazer?
5 frases dizendo o que é uma fonte de água, vocês vão escrever, e de onde ela vem. Tá? Então, eu deixei aqui um exemplo para vocês, ok? Antônia, eles estão interagindo, não vai dar para a gente fazer a... Eles estão pedindo mais um tempinho para pensar. Tá ótimo. Eu só quero saber, então, se ficou para vocês... qual é a dúvida de vocês com relação a essa atividade? Então, o nosso tempo está acabando, passa muito rápido, né? Eu queria que a gente tivesse mais tempo, mas passa muito rápido. Então, eu quero saber, ficou claro para vocês que a gente vai retomar esta aula? Então, respondam para mim no chat. A outra coisa, nós vamos retomar a partir dessa atividade que nós vamos colocar agora na tela para vocês. Tá? Então, a gente tem uns 3 minutos para terminar. Então, eu quero saber, vocês entenderam que vocês têm uma lição de casa? Respondam para mim, sim ou não. Se não entenderam, eu explico de novo, mas eu quero que vocês digam aqui se vocês entenderam qual é a atividade de lição de casa para fazer, porque a resposta para a tela que eu vou deixar para vocês aqui, quando tiver 1 minuto para terminar a aula, a gente vai retomar corrigindo na aula seguinte. Tá? Eles estão colocando, Antônia? Vocês estão com dúvidas? Sim, estão com algumas dúvidas. Uhum. Você quer ler algumas? Eles estão procurando entender a tradução ali da comanda. O que é river, o que é lake, oceans. Ótimo. Lembram que no início da aula eu falei para vocês que tem 2 coisas, 2 instrumentos super importantes que vocês precisam ter em mãos. Um dicionário, não precisa ser tão grande quanto o que eu trouxe para vocês, e vocês podem consultar também na internet, no celular, ou, quando vocês derem um print na tela, abram uma outra aba e consultem os dicionários online. Eu acho que a gente pode colocar aqui para eles alguns dicionários online, tradutores. Tenho certeza que os professores de vocês já passaram, tradutores online, dicionários online. Então, eu quero que vocês chequem essas palavras no dicionário. Pode ser no dicionário físico ou no dicionário online, tudo bem? Não quero que vocês façam apressadamente. Mais uma vez, vou dizer que nós vamos retomar essa aula e ela faz parte de uma sequência de aulas. Right? O mais importante para mim no momento é saber se vocês entenderam o que vocês precisam fazer com relação à lição de casa, porque eu acho que essa parte eles entenderam, né? Eu vou pedir para os meninos colocarem na tela. Então, Teacher, eles estão aqui pedindo para colocar... Eles falaram que eles não estão enxergando ali o quadro para eles dar um print. Não sei se não está... Eles estão reclamando que está pequeno, que está dando para enxergar direito. Não dá para vocês enxergarem as frases, é isso? Isso, parece... Pelo que eu entendi, na tela, né, está ficando um pequeno para eles. Não dá para ver a tarefa, diz o Daniel. Tem mais alguém que está com dificuldade de ver a tarefa? Isso é importante a gente saber, porque a gente prepara para vocês. Então, vocês precisam dar essa devolutiva para a gente. Vocês estão com dificuldade de ler? Alguém mais poderia se manifestar com relação a isso? Tem mais alguém A colocando? comanda, eles entenderam que é para fazer. Alguns estão dizendo, né, que não está dando para enxergar as perguntas. Eu acredito que se você der um print na tela e você ampliar, você vai conseguir ver, né? E eles estão pedindo para colocar o quadro, só o quadro. Qual quadro vocês querem? O quadro das perguntas? Ou aquele quadro inicial, que era para eles fazerem um levantamento de conhecimento prévio? Eles querem o quadro das perguntas. Não, então tá aí. E não são perguntas, tá? Então, só para a gente esclarecer, não são perguntas. Aqui a gente tem vocês precisam construir o significado de cada uma dessas fontes de água. A gente está falando sobre fontes de água, né? Então, river, qual dessas definições aí se referem ao river? A, B, C ou a D? Qual se refere ao river? O que é um lake? Em inglês, né? Porque em português vocês sabem. Em inglês, como você poderia definir um lake? E o aquifer, como você poderia definir um aquifer? Groundwater, como você define groundwater em inglês? Okay?
O que é salt water? Tá aí, A, B, C ou D. Essa atividade é parecida com a anterior. A diferença é que lá nós tínhamos as letras e aqui nós temos já os nomes, right? E o último, fresh water, a água fresca, right? Qual dessas definições aí, qual dessas letras, A, B, C, D, se refere à água fresca, right? Fiquem tranquilos, como eu disse anteriormente, é uma sequência de aulas, essa é a primeira. Imagine, a única diferença é que a gente tem uma mediação aqui, que é a tecnologia, e vocês estão na casa de vocês. Imaginem, pensem que é uma sala de aula, né? Uma sala de aula diferenciada, que vocês estão com 2 professoras que vocês não conhecem. Então, imaginem aquela situação. Você está na sala de aula, o que você vai fazer com uma atividade dessa? Teacher, vou consultar o dicionário. Então, pega o dicionário. Teacher, eu posso usar o meu celular para fazer a tradução? Claro que pode. A gente tem vários meios para aprender inglês. Então, vocês podem usar o dicionário. Se você tiver com um adulto em casa, a mãe, o pai, o irmão mais velho, que estuda inglês ou que fala inglês, eles também fazem parte dessa aula, eles fazem parte do seu processo de aprendizagem. Chamem, ajude, né? Eles podem ajudar nesse momento, nessa atividade, ok? Importante, Antônia, quero saber se eles entenderam, então, que nós vamos retomar, que ela não conclui aqui, e que é uma sequência de aulas, tá? Uma sequência de atividades, tá? Teacher, a Kimberly fez uma pergunta, eu não sei se você gostaria de responder agora ou você deixar para a próxima aula. Ela perguntou qual é a maior quantidade de água no planeta, se é água doce ou água salgada. Great question. É uma excelente pergunta, Kimberly, né? Olha, lembra aquela a pergunta que a gente iniciou a atividade? Right? A gente vai retomar essa sua pergunta, tá? Mas eu já posso te dar uma dica. Volta lá no slide, no primeiro slide, que tem 3% é de fresh water, né? Lembra, 90% é encontrado no oceano. Então, isso te ajuda a pensar na sua resposta, Kimberly? Ok? O que mais? Por enquanto, não fizeram nenhum questionamento, não tem nenhuma dúvida. Eu acredito que tenham conseguido compreender a comanda. Ok, right? Bom, então eu acho que a gente está terminando a aula. Então, eu quero agradecer a participação de vocês. E na nossa próxima aula, a gente então vai retomar a lição de casa que vocês vão desenvolver e as respostas do exercício que vocês iniciaram. Tá? Usem os dicionários online para vocês consultarem pronúncia, consultarem significado de palavras, ok? Porque essa aula ela vai servir como uma aula que a gente vai futuramente fazer com que vocês desenvolvam pequenos diálogos e pequenos textos escritos para que vocês apresentem a região de vocês. Tá? Então, já vão pensando, na região que você mora, ela é cercada por água que está nos rios, por água que vem de fontes de tratamento, por água fresca, por água que seu pai, sua mãe, que vem de fontes de água, que vem do balde, ou tem um processo mecânico, uma bomba. Tá? Então, eu quero que vocês já pensem quais são as fontes de água que vocês utilizam na casa de vocês. Eles estão pedindo, teacher, para colocar o quadro mais uma última vez para eles tirarem um print. Ok, então a gente vai terminar com esse quadro, então. Antônia, eu quero te agradecer, então a gente vai terminar deixando para vocês o quadro que vocês pediram. Muito obrigada, até a próxima aula. Bye, bye.